Vamos agora para a solução de algumas questões da lista de movimento uniforme. Nós vamos começar com a solução da questão 1. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz um percurso de Campinas até Marília com velocidade de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte do rio Tietê. O comprimento da ponte vale quanto? Bom, vamos tirar os dados. Um problema de movimento uniforme, você começa tirando os dados. A velocidade 50 km por hora, que não está numa unidade legal. Nós temos que dividir por 3,6. Essa conta não vai dar exata, mas dividindo vai dar 13,9 metros por segundo. O tempo que ele gasta para ultrapassar a ponte é 15 segundos. E o ΔS nós vamos achar. Utilizando velocidade média igual a ΔS por ΔT, nós temos 13,9 igual a ΔS dividido por 15. O ΔS vai ser 208,5 metros. Só que esse é o ΔS completo. Eu tenho que subtrair disso daí o tamanho do trem. Então, menos 120 metros. Eu tenho que a ponte, que essa foi a pergunta do cara, tem 88,5 metros. Esse é o tamanho da ponte que ele está atravessando. Isso é a resposta B. Semelhante com esse teste, nós temos os testes 2, 6 e 7. Mas a gente vai fazer mais alguns de trem. Eu vou pegar a questão 3 agora. Vou ler ela para vocês aqui. 2 trens partem em horários diferentes de duas cidades situadas nas extremidades de uma ferrovia, deslocando-se em sentidos contrários. O trem azul parte da cidade A com destino à cidade B. Então, o trem azul, cidade A seria a posição 0, cidade B seria a posição 720. Então, o trem azul seria esse daqui, que ele saiu da cidade A, foi até a cidade B. O outro trem, que é o trem prata, ele sai de B e vai até A. Reparem no gráfico que eles não saíram no mesmo momento. O trem azul saiu às 4 horas, e o trem prata saiu às 6 horas. E eles também não chegaram no mesmo tempo. Um chegou às 16 e o outro chegou às 18. Com esses dados e com esse desenho, nós vamos identificar, vamos resolver então a somatória. A distância entre as duas cidades é 720 km na afirmativa 1. Correto. A cidade A está no 0, a cidade B está no 720. Então, a afirmativa 1, correto. Afirmativa 2. Os dois trens gastam o mesmo tempo no percurso, e esse tempo é 12 horas. Vamos verificar o trem azul. Saiu às 4, chegou às 16, 12 horas. O trem prata saiu às 6, chegou às 18, 12 horas. Afirmativa 2, verdade. Vamos verificar a afirmativa 4. A velocidade média dos trens é de 60 km por hora. Bom, a velocidade média é ΔS por ΔT. O ΔS é 720 km. E o tempo, 12 horas. 720 km dividido por 12 horas dá 60 km por hora. Isso é correto. Ele deveria falar apenas o módulo da velocidade média, mas isso é correto. Afirmativa verdadeira. Afirmativa 8. O trem azul partiu às 4 horas da cidade A. Correto, a gente só analisar o gráfico. Correto também, o trem azul partiu às 4 horas. Os dois trens se encontram às 11 horas. Correto também, você verifica pelo gráfico às 11 horas. O tempo do percurso do trem prata é de 18 horas. Aí ela entra em contradição com a outra afirmativa, com a afirmativa 2, que fala que os trens gastam 12 horas. Então a 16 verdadeira, 32 falsa. A somatória vai dar 31.
Então, esse teste tem como somatória 31. Apenas aquela ressalva na afirmativa 4, ele deveria ter falado o módulo da velocidade média, mas não tem nenhum problema. Vamos pegar agora a questão 4. Já estou com a questão 4 pronta aqui. A questão 4 envolve um automóvel e um ônibus. Vamos dar uma lida nela. Um automóvel e um ônibus trafegam uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora. O automóvel a 100, o ônibus a 75. Os dois veículos passam lado a lado num pedágio. Então, essa linha aqui é a linha do pedágio. 2/3 de hora depois, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe então que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada de quanto? O automóvel está mais rápido. Ele já deveria ter passado antes, já deveria estar na frente. Por que ele não está na frente? Porque ele parou algum tempo. Vamos verificar o tempo que ele parou. Primeiro passo. Calcula a distância que o ônibus percorreu. Velocidade média 75 igual a D por 2/3. O D vai dar 75 vezes 2/3. O D vai dar 50 km. Então, significa que o ônibus percorreu 50 km. Esses 50 km são percorridos pelo carro em meia hora. Meia hora, porque o carro está andando numa velocidade de 100 km por hora. Se ele percorreu em meia hora e está do lado do ônibus, que percorreu em 40 minutos, ele deve ter ficado parado em torno de 10 minutos. Meia hora de movimento mais 10 minutos parado dão os 40 minutos que foram percorridos pelo ônibus. Então, tempo de parada, o tempo de parada igual a 10 minutos. Certo? Então tá, mais uma questão resolvida, a questão 4. Nós vamos fazer agora a questão 5. Outra questão de trem. Vamos dar uma olhadinha, já montei o desenho para vocês. E essa questão fala assim: dois trens A e B se deslocam sobre trilhos paralelos com velocidade de 30 e 20 metros por segundo. O trem A mede 140 metros e demora 30 segundos para ultrapassar o trem B. Esse é o trem A, esse é o trem B. Se movimenta no mesmo sentido. Qual é o comprimento do trem B? Esse problema nós vamos usar a velocidade relativa. Muito simples. A velocidade do A é 30, a do B é 20. Quanto que o A está a mais do que o B? Ele está a 10 metros por segundo a mais. Quanto o A anda a mais que o B? O tamanho dos dois trens, 140 mais D. E quanto tempo demora essa ultrapassagem? 30 segundos. Com isso eu uso velocidade média, ΔS, por ΔT. 10 igual a 140 mais D dividido pelo tempo, que é 30. Já vou colocar 30 aqui. E tiro com isso que 140 mais D é igual a 300. O D, 300 menos 140, vai dar 160 metros. Então, o tamanho do outro trem, 160 metros, resposta letra A. Vamos para as duas últimas questões. Questão 12 envolve um gráfico. No gráfico abaixo estão representadas as abscissas de dois móveis A e B em função do tempo. O encontro dos móveis ocorre em qual instante? Para você fazer um encontro, vamos trabalhar com as funções horárias. SA igual a S0 mais VT. SA, o espaço inicial do A é 0. A velocidade do A é ΔS por ΔT, 20 por 5. ΔS por ΔT, 20 por 5. Isso vai dar 4. Essa é a função horária do A. Função horária do B, S0 mais VT. O espaço inicial do B é 50. A velocidade, 10. ΔS dele, 10.
dividido pelo ΔT, que é 5. ΔS 10 dividido pelo ΔT, que é 5, vezes T. Vai ficar SA igual a 4T, função horária do A, SB igual a 50 mais 2T. No encontro, você iguala. Então vai ficar 4T igual a 50 mais 2T. 2T igual a 50, o tempo do encontro, 25 segundos. 25 segundos, resposta B. Última questão dessa lista, questão 16. Parecida com essas questões de função horária, nós temos a 11, a 15, 17, 18, 19 e 20. Todas essas são parecidas. Essa daqui é muito semelhante à de cima. Ele me deu as duas funções e ele quer a alternativa, que está corretamente apontado, o instante que esses móveis se encontrarão. Ele quer o instante que esses móveis se encontrarão. Já deu a função horária, é só igualar. 5 mais t igual a 1 mais 3t. Vai para cá negativo. 4 igual a 2t. O t igual a 2 segundos. Bem rápido, bem simples, questão bem tranquila. Tempo 2 segundos, resposta letra E. Certo? Então nós resolvemos mais 6 exercícios agora na lista de movimento uniforme. Baixe a lista e faça todas as soluções. Um abraço, professor Mendonça.